Olá para você que está acompanhando o Sabablog. Hoje eu vou entrevistar uma mulher admirável que está nas redes sociais, casada há 18 anos e que fala sobre essa experiência nas suas redes sociais no Instagram. Converso hoje com Mirela Vaz. Obrigado por ter aceitado o meu convite, é um prazer. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui contigo, Solano. Tá certo. Como começou a ideia de fazer conteúdo para que outras pessoas tenham um casamento inteligente? Bom, tudo começou na minha história, né? A minha mãe separou duas vezes do meu pai e depois do meu padrasto, então, assim, casamento. Minha tia separou, minha avó foi a que conservou o casamento, só que aí eu não tinha referência sobre casamento. Aí eu fui trabalhar numa escola e trabalhei lá por 12 anos. Eu sou pedagoga de formação, né? Além de analista comportamental e terapeuta familiar, especialista em relacionamento. E aí eu dava palestras nessa escola sobre relacionamento e atendia alunos com dificuldade de aprendizagem. Só que quando eu atendia, né, não era uma dificuldade de aprender, era uma dificuldade familiar que não deixava com que a pessoa atinasse, pensasse, né, absorvesse o conteúdo. E aí eu comecei, não, eu vou começar a trabalhar esse pessoal aí, eram adultos, né? E daí eu criei um clube de mães aqui em Florianópolis para tentar trabalhar ali a cabeça das mães para melhorar na educação dos filhos. Só que eu pensei, ainda não é por aí, ainda não é o meu caminho, né? O que eu amo fazer. E aí eu comecei a ir para o casal, porque um filho começa de um casal, quer estruturado, quer não, né? Ele começa de duas pessoas que se amam ou não. E aí eu comecei a trabalhar o casamento e casamento inteligente, Solano, por isso, né? Porque a gente precisa ter inteligência, processar, controlar os pensamentos para poder conviver com outra pessoa, né? Certo. Nesses anos, você passou por alguma crise séria? Se sim, como resolveram? Olha, crise séria, eu não me lembro. Pode ter passado, mas eu não lembro. Eu lembro, assim, de uma fase difícil, porque o casamento tem uma diferença, sabe, entre crise e entre fase. Tô falando muito rápido, não, tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Tá. Tem uma diferença entre crise e fase. Qual que é a diferença, né? A fase, porque o casamento ele oscila, né? Tem altos e baixos, dificuldade financeira, né? Adaptação, tem sempre algo que vai deixando em cima e embaixo, é montanhas e vales, né? Picos e vales. O que que acontece? Toda essa transformação é natural. Quando o casal está muito tempo no vale, eu chamo de crise. Exemplo, uma pessoa pode estar deprimida. Ela tá alegre, tá deprimida, tá alegre, tá deprimida. Quando ela fica muito tempo no vale, tipo, mais de 6 meses no vale, ela tá com depressão. A mesma coisa o casamento. Quando ele tá mais de 6 meses no vale, tem uma crise instalada. Então, como é que eu vou saber, né? Além dessa duração, entender que o casamento, ele passa por 5 fases. 5 fases, né? No decorrer dos anos. Então, a primeira fase é a adaptação, onde um vai se adaptando ao outro, literalmente, né? A palavra já diz, é uma adaptação ao jeito de ser do outro, a uma convivência, etc. O segundo dura em média 3 anos, tá? De 1 a 2 anos, de 1 a 2 anos. Depois vem a consolidação, ou seja, já adaptou, vamos consolidar essa relação. Então, dura em média de 3 a 10 anos, mais ou menos, o casamento ficar sólido. Geralmente, muitos casais separam ali na adaptação, porque não se adaptam um ao outro, né? Tornou sólido, há uma transformação depois da solidez. O que é essa transformação? Demora de 10 a 20 anos. Geralmente, vamos imaginar que um casal tenha casado ali entre os 20 e 30 anos de idade, tá? Vamos imaginar isso aí. Lá entre os 10 e os 20 anos de casados, eles vão estar ali na meia-idade, entre 40, 45. E na meia-idade, a gente começa a questionar tudo.
Será que eu estou na carreira certa? Será que eu fiz as escolhas certas? O que que eu vou mudar? Quem eu sou? Né? Quais são de fato os meus amigos? Aí, na meia-idade, a pessoa começa a questionar muito, e o relacionamento pode ruir ali, se ela pensar, nossa, eu acho que eu não escolhi a pessoa certa para mim. Tem essa transformação. Depois vem a estabilização. Se ali na transformação teve filhos, né, ou não se adaptou na meia-idade, também não se adaptou em relação aos filhos, vamos imaginar que sim, né? Os filhos saíram de casa, depois de adolescente, viraram adultos já nessa estabilização, que dura dos 20 aos 35 anos de casados, e tem o ninho vazio. Quando existe o ninho vazio, toda aquela coisa, toda aquela, né, com os filhos, todo aquele dia a dia, aquele corre-corre, aquela preocupação, não se tem mais, as preocupações são outras. Então, o casal, ele passa a voltar um para o outro. Então, pode vir a pode tornar uma crise. E, por último, o envelhecer juntos, né? Quando se chegou até lá, parabéns. E ali dos 20, 35 anos de casados, muitos casais até rompem com 25 anos, tá? Porque, né, não quero mais. Mas, respondendo a tua pergunta, eu tive uma fase difícil quando nasceu o meu primeiro filho, tá? Não lamentando, eu amo ser mãe, eu nasci para ser mãe, eu tenho um maternar dentro de mim muito forte, sabe, Solano? Mas para a mulher muda muito, muda corpo, muda mentalidade, muda os afazeres, muda a correria, muda concessões, muda o ritmo, e para os homens muda pouco. Então eu me vi num conflito muito grande, sabe? Porque eu queria que ele tivesse no mesmo ritmo do que ele visse o quanto eu estava cansada, quando ele chegasse do trabalho, que ele tinha que se disponibilizar totalmente, que ele fosse um padrão de pai, né? Ideal, que jogasse filho para cima, sorrisse, lavasse a louça. E eu não encontrei isso nele, as coisas de cinema que a gente começa a comparar, né? E Hum. aí eu comecei a meio que bater de frente nessa fase. Mas eu tive bastante ajuda, tá? Eu sempre procurei terapia, sempre me trabalhei para justamente poder levar isso, né, de uma forma mais leve. Aí nasceu o segundo, quando nasce o segundo, a gente já sabe que vai ser assim mesmo, né? E aí com muito diálogo, ó, tu deve entrar assim para me ajudar nisso. Aí a gente vai esperando essa fase, mas eu lembro disso. Tudo bem. E apesar de sério, seu conteúdo tem humor. Me diverti com a senha do celular ser o aniversário do casamento ou com o carro que entrou água. Você conhece histórias de outros casais que tenham tido essas histórias de fato? E se sim, qual foi o final dessas situações? Sim, primeira questão do conteúdo que tu colocaste, né, é muito bem observado, porque tem gente que diz, Mirella, mas às vezes tu tem que falar sério. Eu assim, gente, mas eu falo sério também. Só que já tem muito conteúdo chato por aí, muito conteúdo chato, textão, vídeos enormes. Aí eu disse, mas às vezes a gente ouve tanto que na hora de aplicar a gente não consegue. Exemplo, tá? A gente sabe que criticar demais o marido cansa o relacionamento, que a gente tem que dar uma controlada, pensar, às vezes calar. Eu fiz um Reels engraçado da mulher botando o Durex na boca. E aí eu recebi uns feedbacks. Nossa, né? Por ter visto aquilo, eu consegui me controlar muito mais. Então, se eu fosse para o conteúdo chatão, né, talvez ela não fosse se aplicar. Mas por ter feito assim engraçado, né? Um outro exemplo ali do carro no lago, né, que tu falou, é muito natural. Nós, mulheres, a gente tem um pouco de dificuldade de direção, diferente dos homens, que já tem mais facilidade de direção. Então, ali eu trouxe uma forma muito mais leve, né? A data do aniversário do casamento, que é a senha, né, era a data do aniversário de casamento. Essa me inspirei sim. Uma amiga minha fez 10 anos de casado e o marido simplesmente esqueceu dessa data. Tá aí mais uma diferença de homens para mulheres. E isso não é uma coisa assim, não existe exceção. Existem, sei de homens que lembram muito mais de data do que mulheres, né? Mas, na verdade, eu não conheço nenhum. Se tu conhecer, Solano me diz. Mas aí, essa minha amiga fez 10 anos de casada e o marido esqueceu. E ela simplesmente, né, pensou que ele ia convidar para jantar, fez a unha, arrumou o cabelo e nada. Aí ela ficou 2 dias de bico e muito chateada.
Até que né, como ela estava muito calada, ele perguntou, ela falou, mas a gente fez 10 anos de casado, tu não me proporcionou nada. E não sei, começaram a brigar. Ela me ligou chorando. Daí eu disse, amiga, quase que eu falei o nome dela, me controlar. Tá bom. Amiga, vai que ela assista, né? Calma, os homens são assim mesmo. Tu devia ter falado, tu devia ter feito uma surpresa. Então, que muitas mulheres ficam só esperando, né? Esperando a iniciativa do sexo, esperando que o homem dê alguma coisa, esperando, esperando. Então, e aí foi uma forma de mostrar, né, o carro no lago e a senha do celular, que existem coisas que a gente também tem que fechar os olhos, né? Levar. Mas é isso, então, eu trago humor, trago a leveza e trago também a seriedade, né? Faço lives, vídeos que o casamento tem que ter. Então, o bom humor e a seriedade eu tento trazer ele no conteúdo. Tu gosta? Gosto muito. Que bom. As lives eu ainda não assisti, mas os vídeos eu assisto, me divirto. Ah, que bacana. Eu fiz várias lives com meu marido, tá? Fiz 4 lives com ele. Ai, que bacana. É, é. Tá certo. O ciúme deve existir e até que ponto ele é saudável? Ah, ciúme deve. Ele deve, porque assim, ó, o ciúme, ele é uma pitadinha no relacionamento. Ah, eu acho, olhou para o lado, o que que tá olhando? Às vezes pode falar ou não verbalizar, mas só de ver, né, sentir, é uma pitadinha. Ah, tu vai com esse decote, a gente se sente, nossa, né, me deseja, tem ciúme, que alguém olhe para mim. É gostoso. O problema é quando esse ciúme começa a ficar doentio, que pode vir a ser patológico. Inclusive, muitas vezes precisa até ser medicado. Quando o homem, né, ou a mulher começa a delirar, às vezes tem ciúme que leva ao delírio. De tu ver ele transando com outra pessoa na imaginação, sabe? De tu realmente, assim, ver coisas onde não tem, ver o carro entrando no motel, sabe? Daí já é delirante. Ações. Oi? A alucinação, começa a ter a alucinação, né? Mas tem o ciúme também doentio. Antes do patológico, tem o doentio. O que que é esse doentio quase patológico, né? É quando, assim, ó, começa a vasculhar no celular, vasculhar na carteira, vasculhar celular, carteira, quilometragem do carro, acompanhar a fatura do cartão, cheirar roupa, sabe? Cheirar, ver se tem algum perfume de mulher ou de homem. Então, ele já é doentio, né? E aí, isso não é bom, porque o casamento, ele é pautado na segurança e no respeito, na confiança. E se tu não confia na pessoa que tu tá junto, tu nunca vai ter paz nessa relação. Esse relacionamento não vai te trazer paz, né? Então, eu penso que, assim, para ter um relacionamento seguro, com que o outro fique, sem a gente ir para o ciúme, a gente tem que cuidar da gente. Porque o que mantém o outro, tem uma frase que diz, né, como é que é? O que mantém o que mantém a pessoa perto de ti é o gramado e não a cerca. Ou seja, se a gente está bem, se a gente é uma pessoa agradável, o outro quer estar do lado da gente. Então não adianta querer fazer uma cerca para o outro ficar ali. Então eu penso assim, né, que o ciúme ele tem um limite. Ele pode ser bom e pode ser ruim quando perde a mão. Sim, tá certo. E você? Qual dos dois é mais ciumento, você ou ele? É ele. Só que o meu marido, ele é mais calado, ele não demonstra, mas eu olho, já sei, né? Ou lá na frente ele diz alguma coisa, mas eu tenho que confessar que ele é um homem muito maduro, Sim. sabe? Ele é um homem muito maduro. Então ele não externiza muito, assim, a gente não vasculha o celular do outro. Eu nunca vasculhei celular. E eu penso que, assim, Solano, ó, eu penso que a mente, ela cria muita coisa. E se tu começa a vasculhar o celular de alguém, tu acaba mostrando, inclusive, para aquela pessoa que ela não é confiável. E se ela pensa que ela não é confiável, eu não sou confiável mesmo. Então,
eu trair, eu já não sou confiável. Agora, quando tu não olha, quando tu liberta o outro, ele pode vir a ser, inclusive, né, alguém que vai te trazer segurança. Certo, tá certo. Tá bom. Por que, na sua opinião, os relacionamentos se iniciam atualmente e não duram muitos anos? E o que pode estar faltando, incluindo aquelas fases que você falou? Então, primeiro, a relação do que tu falou? Mudança? Mudança de como era, né, para hoje. Antes Eu, durava bastante, hoje não dura mais, como antes. tá. Eu penso assim, ó, antes as mulheres aturavam mais traições, aturavam mais violências físicas, psicológicas. Hoje em dia ainda tem isso, mas hoje atura-se menos, porque a mulher não depende mais, muitas, não dependem mais financeiramente dos homens. Então, antes tinha uma questão, nossa, uma mulher divorciada na sociedade, ela era mal falada. Hoje é comum, a cada 10 casamentos, 3 acabam em divórcio. Hoje é comum. Então, e as mulheres não dependentes mais financeiramente dos homens, elas ficam ali se elas quiserem numa relação, né? Que elas, claro, têm filhos envolvidos, tem várias outras questões, mas essas duas coisas não mantêm mais as mulheres numa relação. Então, houve uma mudança. Só que o que eu vejo de ruim nessa mudança, tá? Porque assim, ó, tem coisas que a gente precisa transformar, mas tem coisas que a gente precisa preservar. Uhum. E que eu penso, né? Porque assim, ó, essa sociedade que tinha aqui, que se transformou, é uma sociedade capitalista. Uhum. O que que o capitalismo traz, né? Ah, quebrou, tu não vai consertar. Quebrou, tu joga fora, troca, vende, a fila anda. Então não se tenta mais consertar aquele relacionamento, que era algo que antigamente se tentava mais, né? E eu não tô querendo dizer que a gente deve viver num relacionamento abusivo, nada disso, muito pelo contrário, assim. Tem pessoas que me perguntam, Mirella, tu é a favor do divórcio? Então, assim, olha, eu sou a favor do divórcio, mas eu sou mais a favor do casamento. Por isso que eu não falo quase do divórcio. Eu falo até, né, que eu acho importante a gente trazer essas questões. É como eu comentei naquele vídeo que você colocou o Durex na boca. Divórcio, a palavra não entra, então vai assim mesmo. Entra, e muitas vezes necessário. Tem mulheres que eu digo, olha, eu acho que nesse caso, né, eu indico que esse relacionamento, assim, já acabou, mas falta só apartar. Então, tem casos que eu falo, assim, mas tem muitos que dá para consertar, assim, 90% das mulheres que eu atendo nas mentorias, dá para consertar o casamento. Só que aquilo que eu te falei, não se tem mais essa questão do tentar, do perdoar, do tolerar. Então, tudo isso faz com que quebre, mas não tenha conserto. Então, vou considerar. Sim. Então, eu vejo que é isso, né? A tua última pergunta. É a persistência, é a tolerância, é o tentar fazer dar certo, é a leveza. O casamento precisa de leveza, porque senão, uma relação chata, os dois com mau humor, ninguém quer ficar ali, Não. né? Então, é o que eu te falei, que é o gramado, eu penso que é isso, que as duas pessoas se trabalharem para ficarem juntas. Respondi, falei muito, gosto de falar. Tudo bem. Outra pergunta surpresa. Tá, vai. Você considera casamento quando as pessoas apenas, quando os dois se juntam ou quando se casam no papel e na igreja? Eu considero casamento quando os dois vivem a dois. Eu considero assim, né? Casamento quando as pessoas já estão juntas, dizem, né? União estável, tudo para mim, abaixo do mesmo teto, para mim é casamento. Não oficialmente falando, mas casamento no sentido de aliança de elo. Pode não colocar uma aliança, mas ali já se tem um elo. Claro que daí, quando está num casamento que não é uma união estável, é mais fácil de separar, porque existe a separação e existe o divórcio, né? O que acaba num casamento que seja união, que seja em cartório, que seja aquele casamento, né? É que depois fica mais difícil de dissolver.
O que também é bom. O que também é bom, porque as pessoas acabam tentando reconciliar, né? Mas é isso, eu penso que casamento é viver a dois. E nem precisa ser no mesmo teto, hein? Tá, tá certo, tá, tem isso também. É. Tá ok. Agora, quais são os sintomas de uma pessoa que está verdadeiramente apaixonada por outra e que não apenas atração ou encanto pelo físico? Tá. A paixão, né? A paixão é assim, existem sintomas que eu digo que são físicos e existem sintomas emocionais. O que que são sintomas físicos da paixão? Aumenta o batimento cardíaco, tem aquela química, sabe? Ai, apaixonei, rola aquela química, atração, toda essa parte química, que é um processo químico, de fato, que ele passa. E existe a parte emocional, que é tu querer estar junto, querer ligar, querer, sabe? Então tem a parte física e tem a parte emocional, que é o querer estar junto, que tudo lembra a pessoa, tudo, tu vê a pessoa, mesmo ela não passando na rua, tu tem a impressão de ter visto, tudo isso, né? Só que, como é um processo químico, ele dura, em média, de 1 a 1 ano e meio, segundo estudos científicos, tá? Paixão? Depois dessa paixão, a paixão, aham, é um processo químico. Depois dessa paixão, ela pode virar amor, que é o que a gente deseja, mas ela pode vir pode a ser inveja, pode vir a ser amizade. Vamos imaginar assim, Solano, vamos imaginar que a gente fez uma fogueira, tá? Aquela fogueira a gente botou lá, o que que se bota numa fogueira? Álcool, querosene, sei lá, e acende. Nunca fiz uma fogueira, mas vamos lá, vamos imaginar, né? Tu vai lá e acende. Ela tá, né? Aí o que que é a paixão? O que que tu vai fazer para essa paixão virar amor? Tu vai lá e vai alimentando. Tu vai botando lenha para ele não apagar. Mas aquele fogo, da lenha inicial, ela tem um tempo. Claro que vai ter os momentos bons, os momentos quentes, mas aquela primeira coisa, aquele primeiro ele utilizando a questão cerebral, sabe? Mas então pode virar amor ou não. Se a gente alimentar, alimentando com lenha, existem momentos que tu até pode transformar numa pequena paixão, né? Apaixonando, se deixando se apaixonar, que é jogando um pouquinho de querosene, mas aquele início, assim, passa. É fato. A gente não quer, né, pensar assim, mas é verdade. Eu fiquei decepcionada quando eu li isso da primeira vez. Ah, Aí depois, quando eu estudei, eu fiz mestrado em neurociências. ah, Aí depois, quando eu estudei isso a fundo dos processos neuroquímicos, aí eu entendi, não, realmente é isso. Agora eu vou poder falar com propriedade, porque antes eu achava que não. tá certo, tá ok. É isso. Eu fiquei muito feliz de entrevistar você, Mirella. Você é uma pessoa Eu muito também. divertida e, e obrigado por você ser minha amiga. Ah, com certeza. Eu te considero meu amigo, porque tu és uma pessoa. Só de conversar contigo no Instagram, eu já te acho extremamente agradável. Os teus comentários, o teu jeito de ser, né? Tanto é que tu falou, vamos fazer uma live no YouTube. Eu topei na hora, só a data que a gente foi reorganizando, né? Mas eu já estava querendo aqui esse nosso encontro. Gostei muito de conversar contigo, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito sucesso sempre Ai, e muitos anos de casamento. ai, eu vou lutar para isso, até porque o meu tem que ser exemplo, né? Se eu Claro, falo, claro. mas é algo que eu pratico justamente para ter propriedade naquilo que eu falo, né? Eu só falo aquilo que eu pratico. O que eu não pratico, eu prefiro ficar quieta. Aliás, outra pergunta que me surgiu agora. Você acompanha os canais que dramatizam vidas de pessoas que são casadas e que traem, que no final a traição é descoberta e que tem a lição de moral que o casamento vale tudo e as pessoas que traem acabam ficando até sem casa. O que você acha desses canais? Olha, eu não acompanho muitos canais. Eu leio muito, sabe? Eu leio, eu vou buscar assim na fonte.
e na sabedoria popular, porque eu penso que a sabedoria popular é muito melhor do que vídeos e até do que livros. Então, eu pergunto muito para as pessoas, como é que você superou uma traição? Como é que é isso? Como é que essa... Eu vou muito na sabedoria popular, que é a experiência do povo, de fato. Eu, eu acompanho no Instagram, sim, algum conteúdo, e alguns eu me conecto e outros não. Muita coisa eu não consigo me conectar por causa das conotações e porque justamente eu não concordo. Aí eu vou por outra vertente, mas eu acompanho, mas com moderação. Tá certo, Mirella. Mas não pensa em futuramente gravar vídeos desse jeito, por exemplo, no YouTube? Penso mais focado em casamento. Eu tenho um curso que eu ainda não coloquei as aulas no YouTube. Ah, Eu coloquei duas aulas no YouTube. ah, Uma sobre traição e a outra sobre dinheiro. Eu tenho um grupo no WhatsApp, nem te falei. Eu tenho um grupo no WhatsApp com 123 mulheres. sim. Chama Grupo Casamento Inteligente. E aí ali eu coloco os meus eventos, ali eu coloco o conteúdo, ali eu disponibilizei essas duas aulas, e eu tenho um curso que eu lancei dia 12 de novembro, que foi a data da comemoração do meu casamento, e eu lancei um curso Casamento Inteligente que tem 30 aulas, tudo sobre casamento. E agora eu tenho que fazer vídeo para o YouTube, que é algo que ainda tenho dificuldade um pouco, não de gravar, não de conteúdo, mas de lançar, editar. É mais essa questão, sabe? Que eu vou ter que contratar alguém para poder fazer essa parte para mim. Tá certo, então. Mirella Vaz, muito obrigado. Obrigada a você e até mais. Quando quiser conversar aí, eu estou à disposição. Tá certo. E a você que nos assistiu também, muito obrigado. Até o próximo Sabavlog, se Deus quiser. Tchau.